Aristóteles para Todos, Mortimer Adler. Logo na introdução deste livro, o autor nos faz conhecer o motivo desta obra. Ele vai dizer que não é objeto da filosofia fazer compreender o mundo, os acontecimentos do mundo ou o próprio ser humano. Estas coisas, vai afirmar o autor, são métodos e campos de pesquisa da história das ciências sociais e da psicologia. Para Adler, a filosofia se ocupa, ou assim deveria, a investigação daquilo que o homem sabe ou que julga saber. É o esquadrinhar das camadas de sua existência, no sentido e intenção de ajudar o indivíduo a pensar filosoficamente. E a perspectiva deste livro, portanto, não é contar a história de Aristóteles, mas de treinar o leitor a pensar como ele, a absorver seu jeito e forma de ver as coisas. Parte 1. O homem como animal filosófico. E nessa primeira parte do livro, o autor trata da questão da classificação de Aristóteles quanto às coisas, num espectro que abrange todo o universo e tudo que o compõe, astros, planetas, pessoas. Segundo a classificação de Aristóteles, na categoria de corpos inanimados ou não vivos, se distingue entre corpos simples e compostos. Os corpos simples ou elementar é composto por um único tipo de matéria, por exemplo, ouro, cobre ou zinco. Um corpo composto, por sua vez, é feito por dois ou mais. Bronze, por exemplo, que é formado pela mistura de cobre e de zinco. A classificação geral de Aristóteles de organismos vivos e organismos não vivos, portanto, tem como características de organismos vivos o fato de eles se nutrirem, crescerem e se reproduzirem. Mas, além disso, entre os próprios organismos vivos ou não vivos há distinções. O animal e um vegetal são ambos organismos vivos, mas distintos em forma, capacidades e modos de interagir com seu meio. Assim como entre os animais há distinções claras, como, por exemplo, que alguns animais são instintivos e outros, como os seres humanos, são dotados de capacidade de raciocinar sobre seus atos. E no esquema de classificação de Aristóteles, os corpos elementares, os corpos simples formados por um único tipo de matéria, e os corpos compostos estão na base da escala. E subindo a escala, as classes superiores são superiores porque possuem as características da classe inferior e ainda algumas características próprias distintas que a categoria inferior não possui. Por exemplo, na escala das coisas naturais, o animado é uma forma de existência superior ao inanimado. Os animais estão numa escala superior às plantas e os seres humanos acima dos demais animais. Aristóteles traçou uma linha que dividiu o mundo físico em, de um lado, os corpos e do outro suas características ou atributos, como, por exemplo, as fragrâncias, cores ou o peso dos objetos, dos corpos. E na página 29, o autor vai tratar sobre as dimensões do homem enquanto pessoa, enquanto ser. E três são essas dimensões. O fazer, que é o homem fazedor de coisas. Produz coisas no espaço e tempo, objetos, artefatos, ferramentas. Em segundo, o agir. O homem age como ser moral e social e busca achar a felicidade naquilo que age e realiza. E em terceiro, o conhecer. O ser humano é um ser que aprende, adquire conhecimento. E o autor então vai dizer que o ser humano é fazedor, ator e conhecedor. E cada uma dessas três dimensões produz por sua vez um tipo específico de pensamento, o pensamento produtivo, que leva o homem a fazer coisas, e o pensamento prático, que leva o homem a agir sobre as coisas ou sobre o seu meio. E por último, o pensamento especulativo ou teórico, que leva o ser a um ser conhecedor, que busca e produz conhecimento. E, por sua vez, Mortimer vai lembrar que, ainda que os valores e conceito universal de verdade, beleza e bondade, ou como se chama na filosofia, o verdadeiro, o belo, estão relacionados a três dimensões da atividade humana, que já foram citadas: no fazer, a beleza; no agir, o bem e o mal; e no conhecer, a verdade. Parte 2. O homem como fazedor. No início deste capítulo, Adler aborda a questão das mudanças nos corpos.
uma de suas considerações na perspectiva de Aristóteles é de que mudança de lugar e mudança de qualidade de um corpo acontece em sintonia com uma mudança de tempo. E, como exemplo, vai citar a bola de tênis, que ao ser lançada para um lado do campo, é novamente rebatida pelo outro jogador e, no percurso de um lado a outro, mudou de lugar e houve mudança no tempo de deslocação, mas a bola permaneceu a mesma, não mudou suas características. Enquanto o tomate, em outro exemplo, precisa igualmente de uma mudança no tempo para que vá da condição de verde para o estado de maduro. Neste caso, houve mudança de característica no corpo ou organismo, que era o tomate. Em ambas situações, a mudança no tempo é fundamental para que haja qualquer das alterações, a mudança de lugar, mas mantendo as mesmas características, ou a mudança nas características, mas mantendo o mesmo lugar. O tomate, para mudar suas características, não precisou sair do lugar. A bola de tênis, para sair do lugar, não precisou alterar suas características. E estas são as mudanças de qualidade. E há também as mudanças de quantidade, em que os corpos ou organismos alteram seu tamanho e seu peso. Quanto à experiência comum, Aristóteles concebeu 4 causas, que são as respostas às mudanças nos organismos e nos corpos, como vistos anteriormente. A primeira causa busca responder à pergunta do que é feita. Isto é, aquilo que foi produzido, a mudança naquele corpo ou organismo, mudança em qualidade ou quantidade. Foi feita de quê? De que material? É chamada, portanto, de causa material. A segunda causa, segundo Aristóteles, busca responder quem fez, quem provocou a mudança ou alteração na qualidade ou quantidade do organismo ou do corpo. É então chamada causa eficiente e tem a ver com o fazedor da coisa, da mudança. A terceira responde o que está sendo feito. É chamada, portanto, a causa formal. A quarta busca a resposta para que isso está sendo feito. Para que propósito? Que finalidade ou que objetivo? É chamada a causa final. Em termos simples, a causa material se refere a de que alguma coisa é feita. A causa eficiente, com que alguma coisa é feita. A causa formal, no que alguma coisa é feita. E por último, a causa final, para que alguma coisa é feita. E a partir da página 59, o autor vai tratar sobre um outro e mais complexo tipo de mudança que ocorre na natureza, nos organismos e corpos, que Aristóteles chamou de geração e corrupção. Entra então em cena o termo potência, que no contexto pode ser entendido como pode ser. E como exemplo, Mortimer usa uma cadeira e suas partes, e vai dizer que as partes separadas da cadeira não são a cadeira enquanto separadas, mas cada parte possui em si um potencial ou um poder vir a ser uma cadeira. Essa potencialidade presente em cada uma das partes que compõem a cadeira tem o potencial de forma, mas não a forma em si, pois esta só se completaria quando as partes da cadeira se unirem. E a partir disso, quando as partes tomam a forma, elas deixam de ser potência da forma e tornam-se ato. Os pedaços de madeira que eram potência da forma, ou cadeira em potencial, tornam-se a cadeira em ato, e essa é sua forma final. Parte 3. O homem como ator. Da página 79 a 84, Mortimer Adler vai discorrer sobre a concepção de Aristóteles sobre fins e meios. E vai dizer que, para atingir um fim, é necessário agir com o propósito de se atingir esse fim, essa finalidade. Propósito, por sua vez, é a razão objetiva para a qual as ações são dirigidas e o motivo de ser dessas ações. Assim, ação, motivo e propósito passam ou deveriam passar pelo crivo da razão, da racionalidade, do pensar. E, nessa teia filosófica, há 2 questões relevantes para Aristóteles. Primeiro, há meios que são meramente meios e nunca fins. E, em segundo, há fins que são meramente meios e nada mais. Isto é,
Quando desejamos uma coisa apenas para se conseguir outra, essa primeira coisa alcançada não era de fato um fim, mas um meio adjacente ou secundário para se atingir outro fim que se deseja. Na outra ponta da questão, há meios que não podem ou não se pretende chegar a um fim específico. Por exemplo, alguém toca um instrumento de música apenas pelo prazer de tocar, sem pretender ganhar dinheiro com aquilo. Embora obter pareça, em última análise, um fim, uma finalidade, é na realidade um meio porque o tocar o instrumento é o próprio prazer. A não ser que ele sentisse prazer na música tocada e não no ato de tocar. Mas neste caso, poderia simplesmente mudar o meio e, em vez de tocar o instrumento, colocaria um CD ou um playlist do celular para tocar a música e teria o prazer do mesmo modo. E na página 91, Adler vai tratar então da distinção que Aristóteles faz entre felicidade e vida boa. E vai dizer que todo ser humano age no sentido e propósito de obter felicidade. Mas felicidade, como finalidade da vida, nem sempre significa algo bom. E nas palavras do autor, o bem é desejável, mas o desejável pode não ser bom. O sentido de desejável é aquilo que tornará a pessoa feliz, portanto, a felicidade em outros termos. Nessa reflexão, a felicidade é um desejo adquirido, que nos termos explicativos do autor, não é uma necessidade natural, ou seja, não é imposta por nossa natureza humana, mas pelo meio social em que vivemos. Um exemplo, uma pessoa qualquer não precisa de carro objetivamente falando, mas vinculou seu desejo de possuir um carro à sua condição de ser feliz, de modo que se não o possuir, não terá felicidade ou vida que deseja. Todavia, o objeto carro em si mesmo não torna a vida daquela pessoa melhor ou mesmo não torna a própria pessoa melhor. Nesse sentido, a busca da felicidade é sempre, via de regra, uma busca por satisfação pessoal, egoísta e às vezes danosa a si e aos outros, como aqueles que buscam o consumo de drogas, por exemplo, para se sentir feliz. E nessa busca destrói sua saúde e causa danos materiais e financeiros a terceiros, quando tem que furtar-lhes os bens para satisfazer o seu vício e atingir assim sua finalidade de felicidade. Em contrapartida, a boa vida é a realização ou satisfação dos nossos desejos naturais ou as necessidades naturais. Uma vida é boa na medida que guia o indivíduo a uma realização mais completa de suas capacidades e a uma satisfação mais completa de suas necessidades. Ou seja, a felicidade como objeto de desejo ou finalidade consiste na satisfação egoísta de tudo o que se deseja, mesmo que seja algo ruim para o corpo, para a mente ou para terceiros. Enquanto que a vida boa é o atendimento das necessidades do corpo e da mente, mas acrescentado do ideal e objetivo de desenvolver as capacidades físicas, mentais e espirituais. Em resumo, aquele que busca a felicidade vive, mas aquele que busca a vida boa vive bem. E das páginas 99 até a página 105, o autor vai apresentar a receita de Aristóteles para viver bem, e vai falar dos bens corporais, que são aqueles que dão sustento ao corpo, estão ligados à saúde, à vitalidade e essas coisas. E os bens existenciais, que são os que dão sentido à existência, à vida, que reúne tudo aquilo que não pode ser corroído pelo tempo ou roubado pelos homens, os valores, a virtude, a fé, a confiança, a bondade, a alegria, a destreza e estas coisas. Segundo Aristóteles, tudo isso leva a agir bem e, consequentemente, a viver bem. O bem existencial também pode ser chamado de bem psicológico, bens reais ou de bens da virtude. E nas palavras de Mortimer Adler, na página 105, Aristóteles nos diz que uma vida boa é uma vida em que as escolhas ou decisões foram moralmente virtuosas. E na página 108, o autor vai explicar que o conceito de virtude moral para Aristóteles é o hábito de fazer escolhas certas. E a quantidade de escolhas certas ou erradas que fazemos na vida nos leva para lugares bons ou ruins e nos fará perto ou longe da vida boa. E Adler vai passar, então, pela definição de hábito.
e vai dizer que, para Aristóteles, as virtudes são desenvolvidas pelo hábito, assim como os vícios. Você se habitua a agir de um jeito, fazendo repetidas vezes e, à medida que aquilo se torna fácil e comum, a pessoa retém prazer daquilo. E se aquilo for algo ruim, é possível que mesmo assim a pessoa tenha aprendido a sentir prazer com aquilo, porque o hábito traz a falsa sensação de satisfação e todo hábito acaba se tornando enraizado e difícil de sair. Por isso, a importância de evitar ter atos ruins ou maus de alguma forma, pois à medida que vão sendo praticados e repetidos, se torna um hábito e em seguida um vício. E um simples, mas prático exemplo que o autor vai citar é: se você criou o hábito de dormir demais, é fácil e agradável desligar o despertador e continuar dormindo. É difícil e doloroso acordar na hora. E também vai dizer: se você criou o hábito de se entregar a certos prazeres ou de evitar certas dores, é difícil abandoná-lo. E a conclusão vai ser: a pessoa virtuosa é aquela que faz as escolhas certas repetidas vezes. E sobre toda essa questão, eu recomendo tanto o livro quanto os vídeos motivacionais do Navy SEAL da Marinha Americana, David Goggins. A experiência da vida dele reflete exatamente o que trata neste capítulo sobre hábito, vício e virtude. E outra questão bem tratada por Adler é o conceito de homem político de Aristóteles, e diz respeito à capacidade voluntária de o homem reunir-se e associar-se para a finalidade de construir um lugar comum. Difere, portanto, do conceito de animal social que diz apenas da disposição de alguns seres de associar-se para um bem ou finalidade específica, que tanto pode ser instintivo ou voluntário, mas que não se restringe apenas ao homem, pois lobos e peixes, por exemplo, se agrupam também em bandos ou cardumes para se defenderem ou caçar. Portanto, nesse sentido, também seriam seres sociais, mas jamais seres políticos. Pois, como homem político, o ser humano se distingue dos demais seres porque, além de se unirem em família ou tribos, passam a produzir meios para uma vida em comum, com objetivos e prioridades comuns ao grupo. E, dentro dessa concepção, nasce então o termo cidade, estado e civilização. E daí vem a ideia de que a vida boa é a vida civilizada. E nesses termos vai nascer também a defesa ou necessidade das leis ou das leis civis regulatórias, com o fim de ordenar os limites, direitos e deveres dentro da civilização, a fim de que as pessoas vivam nas polis de modo civilizado, o que nesse momento, ou na visão aristotélica do termo, era o significado de uma vida virtuosa, porque civilidade e virtuosidade, nesse contexto, aparecem como sinônimos. Em termos gerais, se houvesse amor entre os indivíduos, a justiça seria voluntária, e não haveria necessidade de leis para determinar o que é justo e devido a cada um. Mas como não há amor, a lei tem de aplicar a justiça e prever meios de punir quem não as cumpre, de modo que se o cidadão que não respeita o seu semelhante por dever moral, tenha de fazê-lo por obrigação da lei. A lei e a justiça, nesse sentido, é a determinação de se fazer cumprir a virtude por todos os seus cidadãos. E para Aristóteles, os seres humanos não podem viver juntos em paz e harmonia na ausência de um governo. Por isso, não pode haver Estado sem governo. E esse governo deve ter o poder e prerrogativa de aplicar as leis e tomar decisões. E Adler vai dizer, então, sobre o modo de governar o Estado na visão de Aristóteles. Se todos os seres humanos são iguais como humanos, são iguais nos direitos que nascem das necessidades intrínsecas à sua natureza humana comum. E vai dizer também, para Aristóteles, o melhor Estado era aquele que buscasse promover a busca da felicidade por seus cidadãos. Parte 4. O homem como conhecedor. A linguagem desempenha um grande papel no pensamento e no conhecimento humanos. E nessa perspectiva, Aristóteles considerou que as opiniões podem ser verdadeiras ou falsas, corretas ou errôneas, mas o conhecimento incorreto, errôneo ou falso não era possível. Segundo Aristóteles, as ideias se baseiam nas informações que nossos sentidos recebem do mundo exterior. Compreender uma coisa é saber distinguir essa coisa de outra diferente dela, e essa distinção vem da consciência ou percepção maior ou menor da natureza dessa coisa.
Ao saber distinguir um cão de um gato, por exemplo, sabemos qual a natureza de um cão ou de um gato, isto é, sabemos o que é típico de um cão e o que se esperar de um gato. Sabemos disso porque tanto o cão quanto o gato possuem uma forma de ser e existir e um conjunto de características e atributos que já estão em nossa mente, e Aristóteles chamou de formas da mente, e são absorvidas pela experiência dos sentidos, olfato, visão, audição e paladar. Ocorre que, assim como a mente possui e aloja formas mentais das coisas e objetos, ela também aloja dentro de si as formas das coisas que não são físicas ou materiais, mas puramente conceituais ou filosóficas, como justiça, liberdade, bem e mal, certo e errado, etc. E dessa constatação surge o conceito de Aristóteles de contradição e silogismo, que são o fundamento e raiz da lógica como conhecemos em nossos dias. A teoria da contradição envolve as palavras é e não é, e do silogismo as palavras se, então, já e logo. A lei da contradição vai dizer que as palavras é e não é, ou sim e não podem ser usadas na mesma proposição, isto é, não é possível afirmar e negar uma coisa ao mesmo tempo. Assim, quando duas asserções são contraditórias, as duas não podem ser verdadeiras nem as duas podem ser falsas. Uma delas há de ser verdadeira e a outra falsa. Por exemplo, todos os cisnes são brancos e nenhum cisne é branco. De outra forma, a sentença pode ser refeita de modo que as duas asserções sejam verdadeiras, mas nenhuma falsa. Por exemplo, os cisnes podem ser brancos ou não brancos. E a função ou ideia de se compreender essa lógica de pensamento é justamente perceber as incoerências naquilo que as pessoas dizem e formular, a partir de então, uma compreensão melhor da vida, da realidade e de tudo aquilo que nos cerca. Para Aristóteles, nossos pensamentos são formados por nossas ideias, mas estes pensamentos devem ser controlados ou dirigidos por um conjunto de palavras ou de asserções lógicas para que se construa ou que se prolifere o conhecimento, o saber. E, nesse processo de raciocínio, na página 147, Mortimer Adler vai citar o tratamento ou a função que as palavras se e então possuem na construção da lógica e na compreensão da linguagem. E vai propor como exemplo as seguintes inferências. Se todos os cisnes são brancos, então alguns cisnes são brancos. E Aristóteles chamou a isso de inferência imediata, ou seja, uma coisa condiciona necessariamente a outra. E o oposto disso é a conversão ilícita, que, por exemplo, se todos os cisnes são brancos, então nem todos os objetos brancos são cisnes. E essa mesma lógica segue quando usamos as palavras já que e logo nas asserções. Por exemplo, já que todos os cisnes são brancos, logo alguns cisnes são brancos. E para ilustrar melhor estas regras do raciocínio, segue os exemplos de silogismo. Premissa maior: todos os animais são mortais. Premissa menor: todos os homens são animais. Conclusão: todos os homens são mortais. Nessa lógica, se a premissa menor é igual à premissa maior, ou não contradiz a premissa maior, a conclusão é verdadeira. Por outro lado, se a premissa menor é falsa, a conclusão será falsa. Por exemplo, premissa maior: os anjos não são machos nem fêmeas. Premissa menor: os homens são anjos. A conclusão: alguns homens não são machos nem fêmeas. E o terceiro exemplo é de que quando a conclusão é verdadeira, as duas premissas são verdadeiras. Premissa maior: os mamíferos não botam ovos. Premissa menor: os seres humanos são mamíferos. Conclusão: os seres humanos não botam ovos. E como conclusão, serve dizer que, para uma conclusão ser feita, é necessário ao menos uma premissa ser verdadeira, pois não se pode tirar conclusão nenhuma de duas premissas negativas. E a partir da página 160, o autor vai tratar do conceito de verdade e vai dizer que, para Aristóteles, há uma forte distinção entre opinião e conhecimento,
e ambos estão no caminho ou processo de se conhecer ou expressar a verdade de uma coisa ou de um fato da vida. Segundo Aristóteles, as opiniões demandam de um conjunto de observações que alguém faz a respeito de algo. E essas observações podem criar generalizações mais ou menos razoáveis sobre uma coisa, mas não condicionam aquela coisa ou aquele fenômeno observado a ser verdade de fato. Portanto, a opinião não pode ser tomada como verdade de um fato, mas apenas uma consideração ou um ponto de vista. Em contrapartida, o conhecimento tem o peso das provas a seu favor. Quando temos conhecimento de algo por meio de provas, aquilo que conhecemos consiste na verdade necessária e o espaço para opiniões é limitado, se não desnecessário. Nas palavras do autor, no sentido lógico da compreensão e expressão da verdade, as opiniões sobre as coisas são meros preconceitos pessoais, expressões de gosto ou coisas que queremos acreditar, mas não necessariamente a verdade em si. Contudo, o próprio pensamento filosófico sobre a experiência comum nasce com as opiniões do senso comum ou, como melhor dizendo, do bom senso. No entanto, mesmo as conclusões científicas determinadas cientificamente podem, no transcorrer dos fatos e do tempo, se mostrar inverossímeis ou errados. E, como prova disso, Adler vai questionar que as descobertas científicas do tempo de Aristóteles, que na época se mostraram verdades, muitas delas foram descartadas ou reelaboradas, se retirando delas o que estava errado. Assim, surgem então os 5 tipos de conhecimento segundo Aristóteles: o conhecimento matemático, o conhecimento científico, a reflexão filosófica, as opiniões ou o senso comum e as verdades autoevidentes. E destas, apenas as verdades autoevidentes é considerada por Aristóteles como o meio pelo qual o verdadeiro conhecimento se forma e se sustenta no decorrer do tempo. E entre as páginas 171 e 189, o autor vai expor os pensamentos de Aristóteles sobre o infinito, a eternidade, a imaterialidade da mente e Deus. Quanto à concepção de Deus, ele vai dizer que Deus é o primeiro motor do universo, o ato puro, a causa final potencial de todas as coisas e para a qual todas as coisas concorrem. Mas isso não significa uma crença confessional de Deus no sentido cristão do termo, pois, para Aristóteles, o universo era eterno, portanto, não teria começo nem fim. Logo, Deus como Criador não fazia parte das reflexões de Aristóteles sobre o universo e sobre a vida. E assim, encerra o livro Aristóteles para Todos, uma introdução simples a um pensamento complexo, de Mortimer Adler.